Bom, meu último vídeo eu falei um pouquinho dos problemas dos partidos políticos no Brasil, né? E é interessante que o meu amigo Sérgio Storch, ele sempre fala que eu dou muita importância à questão dos partidos políticos e pouca importância à sociedade civil, né? Organizada ou não organizada, né? Que eu levo muito para o lado dos partidos políticos, que eu acho que a fraqueza dos partidos é um problema no Brasil, né? Mas a gente sabe que a política não é só feita por partidos políticos. Evidentemente, a política ela é feita por muitas entidades, muitos grupos de pressão, né? E tem vários exemplos disso, por exemplo, a OAB, né, dos advogados, que tem um papel importante na defesa da democracia, Estado de Direito. No Congresso você tem os setores ruralistas, né, que se organizam para defender seus interesses no Congresso, né, e geralmente são deputados de vários partidos que defendem os interesses ruralistas, né. Tem também a pressão do MST, né, que faz aquelas invasões de terras e tal, faz aquela movimentação social, né, que também é uma influência dentro do Congresso. Você tem a parte do pessoal do meio ambiente, você tem entidades internacionais como Greenpeace, como WWF, e no Brasil a Fundação Mata Atlântica e várias outras, né, que também tem eles fazem uma tentativa de influenciar a sociedade, né, e para acabar influenciando o Congresso, né. A gente viu isso nessa questão do Código Florestal e também da questão dessa usina de Belo Monte. Você tem aí vários setores empresariais, né, a indústria, o comércio, o setor financeiro, evidentemente, com a força que tem, sempre tenta influenciar, né, através da imprensa, através desses economistas que dão opiniões, né, sobre taxa de juros, etc. Então, evidentemente, o meu amigo Sérgio tem toda a razão, né? A política ela não passa apenas pelos partidos políticos, ela passa por toda as entidades representativas, mesmo os servidores públicos, né? Tem deputados como o meu amigo Arnaldo Faria de Sá, que eles se dedicam a defender os interesses dos servidores públicos, tanto os servidores federais como municipais ou estaduais, né? Você tem setores dos servidores públicos muito fortes, né? Como a Polícia Federal, como a Receita Federal, como a magistratura, como o Ministério Público. Todos eles têm uma capacidade de pressão muito grande que às vezes não passa pelo Congresso, mas acaba tudo confluindo, né? O Congresso Nacional, muita gente critica, né, o Congresso aqui, o Congresso é uma porcaria, etc. Mas o Congresso é o reflexo da sociedade brasileira, né? Acaba tudo confluindo para o Congresso e tudo tem que se passar também pelos partidos políticos, porque, bem ou mal, qualquer deputado, ele pode defender interesses específicos, ele pode ser da bancada ruralista ou da bancada evangélica, né? Mas ele vai ter que ser filiado a algum partido político, senão ele não vai conseguir disputar a eleição, não vai conseguir se eleger, né? E aí a questão das igrejas também hoje em dia é importantíssima, né? Hoje em dia está se falando, né, na questão da eleição municipal em São Paulo, né? Da questão dos bispos, né, da questão dos pastores evangélicos, né, que são fundamentais na eleição hoje em dia, né? E a gente viu nas últimas eleições que a Marina Silva, né, além de ela ter o lado ecológico dela, o lado de meio ambiente, etc., ela também tinha apoio de setores importantes das igrejas evangélicas, né? E hoje em dia está cada vez mais importante o apoio de pastores e evangélicos e bispos evangélicos no sistema político. Eles têm inclusive a bancada evangélica, né, que também está em vários partidos políticos e negocia apoio, porque isso é uma mudança muito grande no Brasil, porque há 30, 40, 50 anos atrás a Igreja Católica praticamente dominava, né, principalmente no interior, né? Então os bispos e padres católicos e etc., no interior eles tinham um poder político muito grande, né? E hoje, essa mudança que houve a população ela diminuiu assim, a afluência às igrejas católicas e passou a frequentar mais as igrejas evangélicas. Isso tem a ver com essa questão da nova classe média, etc. Essas igrejas evangélicas, né, acabaram
atraindo uma grande porcentagem da população brasileira, né? Parece que até 10, 15% da população brasileira, não sei exatamente. Mas, em termos políticos, é muito grande a influência das igrejas evangélicas, né? Então, tudo isso tem muito a ver com a questão política, né? Que acaba, como eu disse, né? Mesmo que que o deputado seja da bancada evangélica, ou da bancada ruralista, ou defendendo os interesses da indústria, ou do comércio, ou seja lá de quem for, ele sempre vai ter que ser filiado a algum partido político para poder disputar a eleição, né? Então acaba que a fraqueza dos partidos políticos acaba possibilitando que essas pessoas se filiem para esses partidos nanicos, né? Para disputar a eleição e defender interesses particulares. Agora, eu não acho isso uma coisa ruim. Eu acho que o Brasil é um país extremamente complexo, um país extremamente sofisticado, tem muitos interesses diferentes, interesses regionais, interesses de setores, etc. E cada setor tem que se representar, né, na política. E eu acho que isso é perfeitamente válido. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Demetrio Manioli, né, e ele estava dizendo que o PMDB era uma coisa patológica no Brasil, porque é um partido que era só para disputar cargos na máquina, né? Eu não sei se o PMDB é uma coisa ruim. Eu acho que ele defende interesses, pode ser que a gente não concorde, mas esses interesses existem, interesses regionalistas, interesses de grupos, etc. Claro que a gente pode criticar, mas dizer que o PMDB é uma coisa necessariamente ruim, como eu disse no último vídeo, o PMDB não tem ideologia, mas ele defende interesses específicos, interesses regionais, etc. A gente pode falar, não, isso é ruim, a gente só devia ter partidos ideológicos. Né? Não sei, os partidos que hoje têm ideologia, né, seriam basicamente o PT e o PSDB e talvez alguns outros partidos, como o PCdoB, como o PPS, etc., que são menores, etc., mas tem alguma ideologia, digamos assim. O PT tem uma ideologia mais social-democrata, né, e o PSDB hoje acabou tendo uma ideologia mais conservadora, apesar da origem dele também ser social-democrata, né? Então todo mundo no Brasil acaba querendo ser de esquerda, né? Ninguém quer ser de direita, né? Inclusive o Demetrio fala muito que o DEM, né, é um partido também ideológico, e realmente é verdade, né? O setor conservador no Brasil, né, ele acaba não aparecendo, mas a sociedade brasileira, ela tem um componente conservador que é respeitável, que é grande, né, que tem uma grande parcela da população que não quer grandes mudanças, ela é conservadora mesmo, e precisa ter um canal político para representar toda essa população. Né? Então o DEM hoje, mesmo o próprio PSDB, acaba sendo assim, o representante desse setor mais conservador, que eu acho que é perfeitamente legítimo, né? Eu acho que a democracia brasileira, ela tem que ter espaço para setores assim que querem fazer reformas, querem mudar, fazer mais progressistas, entre aspas, né? E setores mais conservadores. Eu acho que é absolutamente válido, né? Toda a sociedade tem que ter setores dos mais diversos interesses, né? E tudo isso, como eu disse, acaba confluindo no Congresso Nacional. Eu acho que muita gente critica, não, os políticos são uma porcaria, os políticos são isso, os políticos são assim. Mas é muito melhor você ter os políticos com todos os seus defeitos do que ter um Congresso fechado, ter uma ditadura, ter um ditador que manda tudo e todo mundo tem que obedecer. Minha opinião, pelo menos, né? Eu sou totalmente a favor da democracia. Então, muita gente fala, não, os políticos são uma porcaria, ganham dinheiro, gastam dinheiro à toa e tal. Mas tudo no Brasil tem que ser decidido no Congresso Nacional. Tudo é decidido no Congresso Nacional ou no Supremo Tribunal Federal. Se o Congresso não decidir, acaba caindo no STF. Né? Mas o Congresso Nacional é a caixa de ressonância do país. Então nós temos que defender, podemos criticar esse ou aquele parlamentar, esse ou aquele partido, mas o sistema político nós temos que defender, que é o sistema democrático, pelo menos na minha opinião. Eu sou a favor da democracia. Então, vamos com calma quando a gente fala assim, todo político é ruim, todo sistema político é ruim. Calma,
calma, é melhor ter esse sistema político cheio de defeitos, o Congresso ele demora para tomar decisão. O fato de demorar para tomar decisão também é bom, porque a gente acaba não tomando decisão apressada, não acaba tomando decisões precipitadas, né? O processo legislativo ele é lento, tem que passar pelas comissões, passar pelo plenário, depois da Câmara vai para o Senado, do Senado vai para o Presidente da República para sancionar, ou seja, todo esse processo político e legislativo, ele acaba sendo positivo, porque ele evita de fazer grandes loucuras, né? Então, concluindo, a democracia brasileira, como eu disse, os partidos políticos precisam se fortalecer e as entidades também precisam se fortalecer, as entidades representativas, os sindicatos, as associações, todas esse pessoal, os Greenpeace, etc., as pessoas têm que participar mais, entendeu? Então é isso, a mensagem é essa, né? A democracia passa pelos partidos, mas passa pelas entidades também.